Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, porque eu quero falar, já estou aqui inclusive em Salvador, na Bahia, pra gente falar muito da chegada do Internacional por aqui, porque tem novidades na delegação, pelo menos duas, tá? Um dos principais jogadores da base na posição está relacionado e foi aí praticamente um pedido de socorro do técnico Eduardo Cudê, a gente vai falar sobre isso, e também o atleta que está voltando do departamento médico e volta a ser relacionado também pelo técnico argentino do Internacional, a equipe que trabalhou com portões fechados no CT Parque Gigante nesta terça-feira, e também a lista de relacionados, porque tem outras novidades importantes para a gente tratar nesse conteúdo. A gente vai falar muito sobre esse time para encarar o Bahia amanhã, mas sobre a renovação de um dos líderes do elenco que aconteceu ainda em Porto Alegre nesta terça-feira. A gente vai trazer detalhes também sobre a participação dos convocados do Internacional nessa data FIFA nesta terça-feira, e também a principal joia, talvez, do Internacional na base neste momento, que foi importante, mais uma conquista de título, e a gente vai trazer detalhes sobre o contrato desse jogador, porque é algo bem peculiar para a gente trazer aqui, e também porque ele vem despontando muito bem na base do Internacional, já trabalhou com profissionais, enfim, e a gente vai falar muito mais sobre esse atleta. Antes disso, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Aproveita o código DIAS para ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito lá em KTO.com, tá certo? Bom, já tô aqui, Salvador, na Bahia. Amanhã tem 9h30 da noite, quarta-feira, Bahia e Inter, mais uma rodada de Campeonato Brasileiro. O Inter que vem de uma vitória no Clássico Grenal, antes teve eliminação para o Fluminense. O Cudê até falou depois da vitória no Grenal em 12 vitórias nos 12 últimos jogos, pensando, e obviamente o grande objetivo do Inter é uma vaga na próxima Libertadores. Claro que uma vaga direta, para não dizer que impossível, é praticamente impossível. O Inter vai tentar buscar uma vaga em G8, G7, G6, pensando que o Fluminense pode acabar sendo campeão da Libertadores, abrindo uma vaga, e o Fortaleza na Sul-Americana. Bom, temos novidades importantes, tá? Lembrando que são 9 desfalques para o técnico Eduardo Cudê, são 6 jogadores convocados. A gente está falando do Rocher, que começou a partida contra a seleção brasileira nessa terça-feira à noite lá em Montevidéu. A gente está falando do Johnny, que estará à disposição aí no banco de reservas da seleção norte-americana contra a seleção de Gana. Ele já tinha entrado contra a Alemanha e entrou bem nos 15 minutos que jogou contra a Alemanha no último final de semana. O Arangues, que começou a partida pela seleção chilena na derrota, e olha, derrota surpreendente, de 3-0 para a Venezuela, e ainda teve o Ener Valencia começando a partida pela seleção equatoriana lá no Equador contra a Colômbia. Além deles, tem o Matheus Dias e o Tauan Lara, que estão com a seleção do Ramon Menezes, a seleção brasileira que vai disputar o Pan-Americano lá no Chile, em Santiago. Bom, as principais novidades nessa relação, lembrando que são esses desfalques, 6 convocados, mais o René, o Nico e o Igor Gomes, que estão suspensos. Não tendo zagueiros à disposição no banco de reserva, só tem o Vitão e o Mercado, e o Hugo Malo, que deve voltar, está voltando, aliás, de suspensão no Clássico Grenal, foi cumprida no Clássico Grenal, deve voltar na lateral direita. Então, o Cudê não tem zagueiros no banco de reservas, e por isso, João Dalla Corte, zagueiro de 17 anos, com passagem na seleção brasileira da categoria sub-17, é um dos principais destaques da base do Internacional, está entre os relacionados. Ele já estava trabalhando ao longo dessa semana no CT Parque Gigante, inclusive a gente vinha destacando, na maioria dos treinos, o João Dalla Corte era o único dos meninos da base que estava participando da atividade, já era um princípio de indicativo do Eduardo Cudê de que ele poderia ser relacionado, está relacionado, vai ser uma opção para ele amanhã no banco de reservas. E também a outra novidade é o Pedro Henrique, que está voltando de um longo período afastado dos gramados, a gente está falando de mais de um mês. O Pedro Henrique teve uma fratura no antebraço esquerdo antes da outra data FIFA, no dia 2 de setembro, daquele 0-0 contra o Goiás lá na Serrinha, em Goiânia. Ele até já estava à disposição para o Clássico Grenal, mas o Cudê vetou. O Cudê preferiu esperar um tempo para ele aprimorar a parte física, porque ele já estava trabalhando com bola, já poderia ser relacionado caso fosse uma decisão, enfim, não era, então o Cudê preferiu dar uma segurada no Pedro Henrique. Lista de relacionados, tá? 22 jogadores relacionados, e vocês já estão acompanhando aí também as imagens da chegada do Inter. Os goleiros Kehler, Antony e Emerson Júnior. Os zagueiros Vitão, Mercado e João Dalla Corte, a grande novidade. Os laterais Hugo Malo, Bustos e Dalbert. Dalbert, único lateral esquerdo então relacionado. Os volantes Gabriel, Rômulo, Bruno Henrique, Campanharo e Depena, os meias Alan Patrick e Maurício, e os atacantes Wanderson, Luiz Adriano, Luca, Pedro Henrique, Gabriel Barros e Jean Dias, as opções do técnico Eduardo Cudê para essa partida. Tem um provável Inter que não deve fugir disso, de Kehler no gol,
Hugo Malo retornando à lateral direita, a dupla de zaga Vitão e Mercado e o Dalbert na lateral esquerda. No meio de campo, Gabriel, o primeiro volante, existe uma possibilidade do Rômulo, quem sabe, ganhar essa vaga e começar a partida. Mais à frente, Bruno Henrique, Maurício e Wanderson, e a dupla de ataque, Alan Patrick e Luiz Adriano. Não deve fugir disso a equipe do Inter para encarar amanhã o Bahia. Bom, outra informação importante no noticiário do Inter nesta terça-feira foi à tarde, que foi a renovação de contrato de Gabriel Ruffi. A gente tem falado muito nos últimos dias, nas últimas semanas, sobre as renovações que o Inter vai ter que passar para a próxima temporada, até para manter uma espinha dorsal, mas também opções que o Internacional vem tendo em banco de reservas, enfim. E é o caso do Gabriel, que hoje é um reserva. Hoje dá para dizer até que ele briga por uma posição no time reserva com o Rômulo, que também deve ser adquirido em definitivo, mas é um dos líderes do elenco, obviamente, o Gabriel Ruffi. É muito querido pelo torcedor do Internacional. Renovou o contrato hoje por 2 temporadas, como a gente estava falando nos últimos dias. O vínculo era até o final desse ano, dezembro de 23, agora vai até dezembro de 2025, mais 2 temporadas de Gabriel Ruffi no Internacional, tá certo? Bom, pra gente fechar, tá, pessoal, uma informação importante, porque eu estava acompanhando também a repercussão e muita gente veio me perguntar sobre a situação do Gabriel Carvalho, porque eu já falei sobre o Gabriel Carvalho inúmeras vezes aqui no canal, porque hoje é um dos principais destaques da base do Internacional e existe muita expectativa se daqui a pouco ele vai começar a treinar mais seguidamente. A gente está falando do João Dalla Corte, que treinou aí mais de uma semana entre os profissionais e agora está relacionado, se iria acontecer a mesma coisa com o Gabriel Carvalho. É importante destacar que o Gabriel Carvalho é mais novo, né? Um ano mais novo que o João Dalla Corte. O João Dalla Corte tem 17, o Gabriel Carvalho fez 16 anos agora e assinou o primeiro contrato profissional com o Inter, tá? Porque o detalhe, hoje o Sub-16 do Internacional conquistou a Copa Gramado, tá? Foi disputado, obviamente, lá em Gramado, venceu o Palmeiras na final por 2-1 e o Gabriel Carvalho teve diversas participações na fase de grupos, fez gols e deu assistência, contra o Atlético Paranaense também dentro da fase de grupos, na semifinal contra o Atlético Mineiro, e deu uma assistência muito importante que abriu os caminhos. Eu vou colocar aqui o gol do Matheus Gonçalves, atacante do Internacional, que fez os 2 gols contra a equipe do Palmeiras, um deles com a assistência do Gabriel Carvalho, antes da gente falar um pouco mais sobre esse jovem destaque que tem aí o Internacional pela frente. Felipe Cílio segurando firme. Curta e compartilhe com seus amigos, familiares o nosso link. O nosso link é simples, é fácil anote aí, www.youtube.com/Gramado TV. Olha o Internacional no ataque, bola cruzada na área, vai ser o gol! Gol! Matheus para o Internacional, marque aí! Tem gol colorado aqui em Gramado! Aí então a bela arrancada do Gabriel Carvalho pela ponta esquerda, assistência para o Matheus Gonçalves, e até o detalhe, né? 16 anos, primeiro contrato profissional foi assinado agora no mês de agosto, é um vínculo de 3 temporadas até o meio então de 2026, aquela multa que é base dos jogadores que sobem para o profissional, então é uma multa ali de 60 milhões de euros, cerca de 310, 315 milhões de reais, que, repito, é uma multa muito mais base para proteger o atleta, mas de fato, Gabriel Carvalho, junto do Ricardo Matias, que é o centroavante do Sub-17, 18 do Inter, tem jogado até no Sub-20 e participa também das categorias de base da seleção brasileira, são os 2 principais destaques hoje que tem na base do Internacional. Claro, tirando os jogadores do Sub-20, que tem ali o Mateu Amoroso, o Enzo, filho do Fernandão, enfim, o Everton, zagueiro, o próprio João Dalla Corte, o Gabriel Carvalho e o Ricardo Matias são 2 meninos que vêm sendo muito citados aí pelo torcedor do Internacional, principalmente em redes sociais, porque eles vêm despontando muito bem nas categorias de base do Inter. Eles, inclusive, devem jogar a próxima Copa São Paulo no início do próximo ano. O Inter tem esse projeto de não colocar jogadores do Sub-20 para a Copa São Paulo e colocar, sim, categorias abaixo, para justamente aumentar esse nível de competitividade. E o Gabriel Carvalho é um desses principais destaques aí que se tem na base do Internacional, tá certo? Não esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, que amanhã a gente volta aqui mais de Salvador, na Bahia, para falar do Colorado, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.